A PGR autorizou a investigação do filme Dark Horse, ligado à história de Jair Bolsonaro. E agora, a decisão sobre o relator está nas mãos de Edson Fachin. Mas o ponto central é outro. Enquanto Flávio Bolsonaro tenta posar de vítima e dizer que tudo era negócio privado, jornalistas cobram uma coisa simples. Cadê a prestação de contas? Cadê a explicação? Cadê o documento? Porque, até agora, tem muita conversa, muito encontro mal explicado e pouca transparência. Está nas mãos do ministro Edson Fachin, que é presidente do Supremo, decidir quem vai ser o relator da investigação sobre o filme Dark Horse, aquele que conta a história do ex-presidente Jair Bolsonaro. Aqui, decisão acertada, na minha opinião, do PGR. Sim. E como que você vai tirar uma investigação que já está dentro do âmbito de master, da mão do relator e passar para outro, e inclusive se fosse para outro ministro, que teria que explicar a sua relação com o master. Então, isso pode acabar com uma brecha, que depois lá na frente poderiam chegar e dizer, olha, não podia ter passado para outro ministro, deveria ter sido sempre, né? Exatamente. Então já está com o André Mendonça, já fica. Então foi uma decisão, na minha visão, acertada do Paulo Gonet. E falta, Merval, explicar. O Flávio Bolsonaro não falou que ia apresentar, o que ele ia fazer. Faz um mês isso. Faz mais. A prestação de contas? Faz mais. Foi no dia 15 de maio. Aí, Não, o problema dele é que ele não tem como explicar. Porque se ele tivesse documentos, ele já tinha mostrado. O candidato a presidente da República que não pode explicar uma coisa que ele pediu, a voz dele, se tinha informações de falar, a voz dele, ele conversando. É que ele não tem condições de explicar. No domingo, o Lauro Jardim publicou no Globo que assim, aconteceram outros encontros entre o candidato Flávio Bolsonaro e o Daniel Vorcaro. Um deles, inclusive, na casa do Daniel Vorcaro. E esses encontros foram posteriores ao famoso último encontro, que teria sido o encontro do rompimento. Você vê que isso foi no domingo. Domingo de manhã, eu já estava com, né, o Zap já estava cheio de discussões sobre isso. Nós estamos hoje na terça-feira, a campanha do Flávio não ousou negar a informação justamente porque ela é verdadeira. Né? E essa é a questão, eu acho que esse é um dos grandes dramas da campanha do Flávio, é conta-gotas. Como o Flávio não conta a verdade, então ele fica dependendo, que a cada momento pode surgir uma história nova, um vídeo novo, uma conversa outra, uma outra relação, porque ele não conta a história inteira, ele não explica a história inteira, ele não mostra a prestação de contas. Então ele fala assim, foi um negócio entre empresas privadas. Foi? Então me prova que foi um negócio entre empresas privadas. Mas, gente, prova que esse dinheiro foi de fato esse dinheiro realmente era privado, e ele, aqui, né, deu a questão da Previdência. De onde veio o dinheiro do Master também, né? E ele foi apenas para o filme e não também para sustentar o Eduardo lá fora. Ele não provou até agora. Sim. Não, e tem uma outra coisa que eu sempre falo aqui, que eu ouvi de investigadores, que é o seguinte, como que ele vai lá, porque tem várias etapas essa relação dele com o Vorcaro. Depois, quando ele vai lá cobrar o Vorcaro, o que ele diz que foi encerrar a relação. Deixa eu falar. Você termina... Relação pelo Zap, vai. Não, exatamente. Quando você tá ficando com alguém, você termina pelo Zap. Imagina se você não quer nada com uma pessoa enrolada. Para, Merval. Mal comparando, André, como você foi lembrado da campanha eleitoral nos Estados Unidos que levou à recondução do Trump à Casa Branca, havia uma demanda muito grande da imprensa, da sociedade americana, até de eleitores dele mesmo, até dentro do Partido Republicano, para que ele mostrasse as declarações de imposto de renda dele. Havia uma dúvida, quem é esse homem que nós vamos reconduzir ali? Isso já havia acontecido na primeira vez que ele foi eleito, e ele jamais mostrou. Então as pessoas elegeram Trump sem saber, na verdade, como é que ele conduzia as próprias finanças dele, de onde vinha aquele dinheiro que ele dizia ter conquistado só com business, bilionário. O que se tem hoje em dia, de fato, os dados, é que ele voltou à Casa Branca e que os negócios da família Trump vão muito bem, obrigado. Na casa dos bilhões de dólares, ele fazendo isso sem jamais ter mostrado a declaração de imposto de renda dele. Isso é algo muito interessante, me parece que é um modelo que vai sendo seguido aí. E quando ele vai lá, depois o Valdemar Costa Neto vem aqui e diz que ele foi lá cobrar o dinheiro. Exatamente. Depois... Então, assim, tem uma história a ser apurada sobre a ida do Flávio Bolsonaro à casa do Vorcaro com tornozeleira eletrônica, ou seja, preso. Não adianta dizer... Esse discurso também está morto dele. Foi antes. Não, você foi lá depois. Então, assim, o que você foi lá fazer? Você foi fazer lá. E esse dinheiro que está sendo investigado, eu sempre conto aqui, você falou, era entre entes privados. Mas ele diz. Claro, que é a versão dele. Mas ele é um servidor público. Então, como me dizem essas fontes? Um servidor público, um agente público, e pedir dinheiro para um agente privado, você tem uma linha de investigação, no mínimo, Sim. corrupção passiva. É lógico. Que nem precisa de ato de ofício. Claro. Então, assim, isso tá avançado na polícia. Isso é muito
manjado, né? Lógico. Porque o apartamento do Do Jacques Wagner entra nisso. O apartamento do Aécio Neves, quando ele ligou pro Joesley. Exatamente. Tem isso, ó. Compra aí o apartamento da minha mãe, que eu tô precisando de uma grana e tal. É claro que isso não é normal. É claro. Que bom que a Procuradoria-Geral da República entendeu o que parece óbvio para o leigo, que o caso do cavalo azarão tem que ser investigado pelo ministro André Mendonça, que está com o caso. Ele tem uma visão de helicóptero. E também que bom que não seja o Alexandre de Moraes, até para preservá-lo mesmo, já que ele vem sofrendo bastantes críticas por conta do contrato milionário com o escritório de advocacia da sua mulher. Seria muito embaraçoso. E uma das defesas dele é que o Vorcaro poderia contratar a esposa dele porque ele não era da turma que estava investigando, decidindo nada sobre o Vorcaro. Então, se ele recebe a relatoria desse caso, ia cair por água um dos seus argumentos. Então, que bom que vai ficar por André Mendonça. É sempre bom que um relator que tenha a visão de helicóptero, tudo, investiga. Porque esse caso do Flávio Bolsonaro é tomação de grana também. O que ele está investigando é tomação de grana. Se está investigando a tomação de grana do Jacques Wagner, ele também tem que investigar a tomação de grana do Flávio Bolsonaro. Aliás, isso é uma cobrança que vem sendo feita ao André Mendonça. E o ministro Gilmar Mendes ontem disse que o caso não sei se referindo ao caso do Alexandre de Moraes ou do Toffoli, está sob investigação. Qual é a investigação? Eu não vi nada sobre isso. Uma investigação específica, não sei que ele esteja se referindo ao bojo das investigações, né? O celular. Agora, também eu não sabia que juiz que está participando de julgamento poderia dar entrevistas sobre o que ele vai julgar. E isso para mim, eu também não entendo assim. Eu critiquei o André Mendonça. Um erro crasso. Oi? Teria sido um erro crasso do ministro Erro crasso, Eu critiquei o André Mendonça demorar a soltar uma nota, dizer que ele não estava participando da delação, né? Por prudência. É por não querer holofote, eu entendo até. Agora, também, esse é um outro polo da história. Eu entendo que um ministro que está participando de um julgamento, ele não pode antecipar sua visão sobre o julgamento. Ele já disse que o ministro relator participou de delação, não mostrou prova, ele já jogou suspeição sobre o ministro relator, ele já falou ali sobre ele virou um comentarista do processo que ele vai julgar. Isso não pode também, isso também está fora do lugar, na minha humilde opinião. Olha, o caso do Dark Horse entrou num ponto delicado. A Procuradoria-Geral da República autorizou a investigação e agora cabe ao ministro Edson Fachin decidir a relatoria. E pelo que foi debatido, há uma lógica clara. Se a investigação já conversa com o caso que está nas mãos de André Mendonça, faz sentido manter tudo ali. Porque o que não pode é deixar brecha para lá na frente alguém dizer: ah, mas o relator não era esse. Ah, mas o processo foi mal distribuído. Não, tem que investigar direito, sem teatro, sem espetáculo, mas também sem blindagem. E aí entra o ponto que incomoda o bolsonarismo. Flávio Bolsonaro precisa explicar a relação com Daniel Vorcaro, porque já passou o tempo demais. Ele disse que ia apresentar prestação de contas, disse que ia explicar, disse que ia mostrar documentos. E até agora, nada. E vamos combinar uma coisa. Quando a pessoa tem documento que resolve o problema, ela mostra logo. Principalmente quando é pré-candidato, senador, figura pública, alguém que quer se apresentar como alternativa de poder. Mas quando enrola, quando muda a versão, quando empurra com a barriga, aí a desconfiança só cresce. E a fala dos jornalistas foi certeira. O drama da campanha do Flávio é que a história vem saindo em conta-gotas. Um encontro aqui, uma conversa ali, uma ida à casa do Vorcaro depois, uma cobrança de dinheiro, uma explicação pela metade. E aí o discurso do "era tudo privado" começa a ficar pequeno demais para o tamanho do problema. Porque Flávio Bolsonaro não é um cidadão comum fazendo vaquinha para um projeto qualquer. Ele é senador, é agente público. E quando um agente público pede dinheiro para um empresário privado, no mínimo, isso precisa ser muito bem explicado. No mínimo. E o mais curioso é que a direita, que adora gritar contra a corrupção, fica muda quando o assunto chega no quintal de casa. Quando é adversário, é escândalo.
Quando é aliado, vira perseguição, narrativa, mal entendido. A velha moralidade seletiva. E tem mais. Os jornalistas lembram que, se estão investigando tomação de grana de um lado, também precisam investigar a tomação de grana do outro. Simples assim. Justiça não pode ter camiseta partidária. Se o caso envolve Jacques Wagner, investiga. Se envolve Flávio Bolsonaro, investiga também. Sem blindagem, sem tapetão, sem, mas e o PT? A diferença é que Flávio quer ser candidato à presidência e até agora não consegue responder uma pergunta básica. Qual foi exatamente a relação dele com esse dinheiro? E quando a resposta não vem, o silêncio começa a falar alto. A ironia é que o bolsonarismo passou anos vendendo a imagem de pureza, de combate ao sistema, de família acima de tudo. Mas quando aperta, aparece reunião com empresário, dinheiro para filme, possível apoio a Eduardo no exterior, encontro depois do suposto rompimento e uma prestação de contas que nunca chega. Aí fica difícil sustentar o personagem, porque política não é só discurso inflamado em rede social. Política também é documento, transparência e responsabilidade. E se Flávio Bolsonaro quer disputar o país, ele precisa primeiro explicar a própria casa. Porque do jeito que está, o filme Dark Horse pode até tentar construir uma narrativa heróica para Bolsonaro. Mas a investigação está mostrando outra coisa, que nos bastidores dessa história tem muito mais sombra do que luz.